Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, onde a palavra do Senhor vem nos dizer através do apóstolo Paulo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Aqui a palavra do nosso Deus, ela vem nos dizer que o Espírito de Deus, quando habita em mim e você, nós não podemos se acovardar com a verdade. Nós não podemos se acovardar em revelar a verdade. Nós não podemos andar com medo da verdade. Porque muitas vezes a gente fica com medo porque vê pessoas injustas, pessoas praticando mal, fazendo da verdade mentira. E a pessoa, às vezes, quer se igualar àquela pessoa com medo. E se opõe à mentira. Apoia a mentira. Então o espírito que está em você não é de poder. É o espírito do inimigo. É o espírito do medo. Então o servo do Senhor, ele tem que saber que ele foi preenchido em Cristo Jesus com o espírito de poder. Um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, um espírito de força, um espírito de moderação, ou seja, de controle emocional. Muitas vezes esse controle é difícil de viver, porque quando a gente vem do mundo, dependendo da sua personalidade, você tem que trabalhar o seu emocional. Mesmo você na verdade, falando a verdade, mas tem que ter equilíbrio para falar a verdade. Tem que pedir sabedoria ao Senhor para falar a verdade. Tem que entregar a sua vida ao Senhor. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, o Espírito de Deus habita em mim. Então, não vou ter medo de viver a verdade, de confessar Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o meu guia, Ele é a minha salvação. Ele é o caminho a quem pode me levar até Deus. É o único que pode suprir as minhas necessidades. Então, se você anda com um espírito de medo, de angústia, de tremor, tem medo de se apresentar diante da tua igreja, diante do teu trabalho com a verdade, confessar Cristo como Senhor e Salvador, de andar com a Bíblia, de buscar o Senhor, de repreender as forças malignas, significa que você precisa ter esse encontro com o Senhor. Você precisa entrar no teu quarto, para que o Senhor te capacite, para que o Senhor se revele a você, para que o Espírito do Senhor habite em você, porque nós não podemos andar com medo. Porque o Espírito que Deus botou em mim e você é um Espírito poderoso. É o Espírito onde eu tenho que impor as mãos e o inimigo tem que sair correndo. Porque está sob a autoridade do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, 19, Paulo era um tirano. Se você ver no capítulo 8 de Atos, era pessoa perseguidora dos servos do Senhor. Era pessoas que queriam destruir a verdade. Então foi obrigado o Todo-Poderoso nosso Senhor Jesus Cristo a aparecer a ele. Paulo, por que me persegue? Porque quando as forças das trevas habitam nas pessoas malignas, que passa a perseguir os servos do Senhor, está perseguindo é o Todo-Poderoso. Quando você vive a palavra e entrega a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele te protege de todo o mal. Paulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, o Rei dos Reis. Então, quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, você perde o medo. Você passa a servir Ele de todo o coração. Porque Paulo passou de tirano para ser servo, para ser humilhado. Por amor de Cristo. Então, para Paulo, depois que ele foi revelado e viu o poder do Senhor e sentiu a presença do Senhor, para ele tanto fazer. Para ele morrer era Cristo e viver era lucro. Porque se ele morresse, ele ia receber a coroa da justiça, que é a salvação que vai receber em nome do Senhor Jesus quando ele vier. Para morrer ele já tinha feito a vontade do Senhor e para viver era lucro, porque ele ia viver na presença do Senhor. Então aqui Paulo no livro
de Atos dos Apóstolos revela quem era Paulo, perseguidor do povo do Senhor. E no 19, Paulo já tinha se convertido tanto que ele, todos objeto pessoal de Paulo, porque ele era obediente e temente ao Senhor, e o Senhor protegia de todo o mal, aonde ele for perseguido, até o dia da sua morte, que todo objeto pessoal de Paulo, se alguém tocasse, era curado, porque havia virtude, porque havia poder e graça. Porque a graça do Senhor, ele só derrama para os servos dele. Aquele que obedece a palavra, oração, jejum e obediência à palavra. Aprender a amar o próximo, aprender a perdoar o próximo. Então não podemos andar com espírito de medo. Então isso é do inimigo. Espírito da inveja, espírito do ódio. Porque se você está com o espírito da inveja, repreenda em nome do Senhor Jesus. Porque ele nos dá essa autoridade. Porque a inveja é medo de perder posição, é medo de ser inferior. O espírito do ódio é medo daquela pessoa vir lhe atingir, porque não confia no Senhor, no Todo-Poderoso. Então aqui Paulo ele é bem claro quando ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é de poder falar do Senhor, de poder confessar o Senhor. Então Paulo aqui, depois que ele aceitou Cristo, ele vem falar a graça que eu e você recebe, tem que saber. Quando eu me converto a Cristo, o poder é dele, a graça é dele. Ele apenas transfere para os servos dele, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de pregar meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e o meu sinal acompanharão. Aqueles que crê, aqueles que acreditam na palavra, aqueles que confiam, mesmo em muitos momentos duvidando um pouco. Porque a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. E ela é viva e eficaz. Muitas vezes não é no meu tempo que as coisas vão se cumprir. Vai acontecer. Mas é no tempo do Senhor. Quando Ele nos capacita para ser abençoado. Então a palavra do Senhor ela vem nos dizer através do apóstolo Paulo. Que quando o apóstolo Paulo estava preso na prisão, mas Silas, porque repreendeu um espírito imundo de adivinhação que tinha numa jovem, e os senhores dela perderam os lucros, porque ela adivinhava e o pessoal pagava para ele, encarcelaram ele na prisão. Bateram nele em praça pública. E ele, orando meia-noite, ele, Silas e os outros presos ouvindo, a cadeia se abriu as portas. E aqueles vergalhão que estavam preso eles se abriram, porque o poder de Deus manifestou. O Senhor mandou os anjos ali naquele lugar para defender o seu servo. Então o carceleiro ali, quando acordou querendo se matar, e Paulo falou, não faz isso que nós estamos todos aqui. Ele falou, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Tu e tua casa será salvo. Quando você crê no Senhor Jesus, Ele derrama graça, Ele dá sabedoria, Ele dá discernimento, Ele tira o espírito de medo, Ele tira o espírito de morte. Ele nos encoraja, Ele nos fortalece. Quando eu busco Ele de todo o coração, entrego a minha vida, os meus caminhos, dos meus, e oro por aquelas pessoas que estão passando por treva. Aí o Senhor me dá esse espírito de poder. Porque o outro espírito que você vive, talvez com inveja, querendo passar por cima de um e de outro, com inveja de um e de outro, seja na tua igreja, seja onde for, é o espírito da morte, é o espírito do inimigo. Mas quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você recebe esse espírito de poder. Você canta, você louva, você se ajoelha, você clama, você invoca o nome do Senhor. E o Senhor entra com providência, assim como entrou com Paulo na prisão. Mas Paulo falou, crê no Senhor Jesus, porque toda graça, todo poder é dele. Então, a ressurreição e a vida. Cristo fala, eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele é. Lázaro, depois de 4 dias morto, Marta e Maria chorando, manda chamar Jesus. E Jesus chegou depois de 4 dias. Pela sua palavra, Lázaro se levantou. Já estava fedendo, enrolado. E se levantou com um corpo incorruptível. Então não importa que situação você esteja, teus familiares, onde o inimigo mudou a maneira de pensar. Talvez viva nos vícios, na prostituição, no adultério, passando necessidade financeira. Pede sabedoria ao Senhor, se prostra, reconhece Ele como Senhor e Salvador, porque Ele é a minha e a tua salvação, amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.